precisam ouvir, precisam ser conduzidos, guiados, orientados pela tua presença. E de fato Deus sabe o que nós precisamos. Aleluia. E eu fiz um combinado com Deus há alguns anos, já faz um bom tempo. Eu acho que tem mais de uma década e um pouquinho. E eu disse, Senhor, todas as vezes que o Senhor me der uma oportunidade de eu poder ministrar a tua palavra, mesmo que eu já tenha ação do Espírito Santo para a tua vida. E nessa noite eu quero te pedir para abrir a sua Bíblia em Lucas. Ore antes de tudo. Deus está falando. Lucas, capítulo 14, versículo 16 até o 22. A palavra de Deus, ela diz assim. Lucas 14, versículo 16 até o 22. Nos diz assim a palavra de Deus. Jesus respondeu: certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Eu já quero te dizer que você é um convidado de Jesus. Na hora de começar, enviou seu servo para dizer aos que haviam sido convidados: venha, pois tudo já está pronto. Mas eles começaram um por um a apresentar desculpas. O primeiro disse: acabei de comprar uma propriedade, eu preciso vê-la. Por favor, desculpa-me. Outro disse: acabei de comprar 5 juntas de boi, estou indo experimentá-las. Por favor, desculpe-me. Ainda outro disse: acabo de me casar, por isso não posso ir. E o servo voltou e relatou isso ao seu senhor. Então o dono da casa irou e ordenou ao seu servo: vá rapidamente para as ruas, becos, cidades, e traga os pobres, aleijados, os cegos e os mancos. E disse o servo: o que o Senhor ordenou foi feito, e ainda há lugar. Espírito Santo, ministra aos nossos corações nessa noite. Nós precisamos ouvir a tua voz. Que o teu reino seja manifesto nesse lugar. Que decisões sejam tomadas aqui, Pai. Para que verdadeiramente hoje seja um dia de voltar para casa. Seja o dia de voltar para o banquete. E nós oramos e está diante do teu altar, crendo que é o Senhor que vai ministrar, no nome de Jesus. Queridos, nunca em toda a jornada da nossa vida, nunca vivenciamos em uma geração com tantas distrações. E se eu pudesse dar um nome para essa palavra aqui, porque normalmente eu nem trago nome para ela, porque você sabe que enquanto eu ministro, Deus vai falar o coração de cada pessoa de acordo com o que você precisa. Então a palavra de Deus, quando é ministrada, às vezes o tema é você que vai dizer assim: Deus falou isso ao meu coração. E se eu pudesse trazer hoje um tema, é cuidado com as distrações. Nós tivemos aqui 2 dias, eu não estava na sexta, mas ontem eu quase não ia embora. Meu marido falou assim: mas você saiu 4 horas, você chegou, vai dar 22. Como foi lá? Eu falei: rapaz, foi do manto. Foi mega power top da galáxia. O negócio foi poderoso. E o tema, queridos, eu fiz a melhor escolha. Só que é muito fácil a gente dizer, prosa, conversa fiada, eu fiz a melhor escolha, mas na prática não é real. Sabe por quê, queridos? Nós temos vivido um processo de muitas distrações. Nós estamos distraídos com muitas coisas, inclusive. A gente consegue vir num culto, a gente consegue passar 2 horas na semana, a gente
Eu escolhi a melhor parte. Eu preciso fazer uma análise do meu coração. Na prática, como está a escolha da melhor parte? Distrações. Nós nos distraímos com muita coisa. Estudos já dizem que as pessoas conseguem ficar conectadas durante hoje em pouquíssimos minutos. É por isso que uma quantidade de lixo, como em plataformas rápidas, que vocês sabem do que eu estou falando quando passo o dedo assim, né? Todo mundo entendeu? Está sim de visualizações, porque nós somos rápidos hoje. Interessou, não interessou, eu não quero mais. Está, queridos, no lugar onde eu fiz a melhor escolha, está na presença de Deus, está nesse lugar de quietude. Se eu dizer para você que é fácil, não é. É conversa fiada, não é fácil. É desafiador. Você vai ter que matar a sua carne. Você vai ter que gerar uma guerra com a sua alma. Eu não sei os homens o que pensam, mas eu sei que as mulheres pensam quando se ajoelha para orar. A roupa que você não estendeu. Você não organizou aquilo lá. Olha o tanto de coisa que você tem para fazer e você está aí ajoelhada. E aquilo começa aquela inquietação. Eu não sei, depois vocês têm que me contar o que os homens pensam quando se ajoelha lá. E aquilo começa a tomar o nosso coração e a gente começa a ser distraído por muitas coisas. E a palavra que nós lemos hoje fala a respeito de uma festa, de um banquete, de entrar na casa e de ceiar. E é para esse lugar que Deus está me convidando e convidando você. Deus está te chamando para você entrar na casa. Deus está te chamando para você sentar à mesa. Deus está te chamando para você ceiar com Ele. E eu quero te dizer, o lugar da mesa é o lugar de intimidade. O lugar da mesa é o lugar de conselho. O lugar da mesa é o lugar do alimento. É lá que nós nos alimentamos em Deus. Só que quando nós lemos essa palavra, nós percebemos que houve um convite. Vem para a festa. Vem para o banquete. Vem para a mesa, está tudo pronto, está tudo preparado. Só que as pessoas começaram a dizer: desculpa, eu não tenho como ir. Desculpa, eu não posso fazer parte da mesa, do banquete, eu não posso entrar na casa, eu não tenho como ir. Eu comprei um campo, queridos, comprar um campo é ruim ou é bom? Quem é que quer comprar um campo? Pelo amor de Deus, levanta a mão, ó. Não pega a oportunidade não, eu quero comprar um campo. Deus, se eles não querem, manda para mim. Comprei uma junta de bois, tenha por mim esposado, eu não vou, eu não posso ir. A junta de boi na época, queridos, falava de um trator, como se fosse um trator de esteira. Quanto é um trator de esteira hoje? Você mexe com o caminhão, uns 1 milhão, mais ou menos, quase o dobro? Não, 800 mil reais. O que é um bem de 800 mil reais para poder trabalhar? Ah, eu também. Quero uma junta de boi para trabalhar. E naquela época, colheita, o trabalho poderoso. Não tinha mercado não, gente. Então, era ruim ou era bom? Era bom. Rapaz, eu casei. Não vou pro banquete. Casar é ruim ou bom? Uns que eu falei, Senhor, abençoa agora. Casar é bom, gente. Casar é bom. É de Deus. É bênção. O que eu quero trazer clareza para vocês? Essas pessoas, elas estavam distraídas. Não era pelo pecado, não era por coisa ruim, não era por coisa que não ia gerar nenhum tipo de benefício, mas elas estavam distraídas.
distraídas com aquilo que era bom. Elas estavam distraídas com aquilo que era lícito. Elas estavam distraídas com aquilo que era bênção. E inclusive podia ser até a bênção do próprio Deus. E quantos de nós estamos distraídos com boas coisas? E eu quero te contar um pouquinho da minha própria distração. Durante anos na minha vida, eu sempre fui muito diligente dentro do contexto igreja, oração, busca. Era um negócio fora do comum. Eu fiz um propósito, eu passei 3 anos orando de 8 a 10 horas por dia. O meu nível de busca era tão intenso que Luciano precisava intervir para que eu não fosse para a eternidade antes por conta dos jejuns. Mais menos, muita calma nessa hora. Então buscar Deus era uma coisa que, de fato, mexe comigo. Buscar Deus, orar. Tanto que na minha casa, que eu vou mudar em nome de Jesus, tem uma torre que eu mandei fazer de oração. Um lugar específico. Eu cheguei num ponto que eu nem queria mais construir casa. Mas o meu maior sonho era ter uma torre. Uma torre para um lugar da presença dentro da minha casa. Só que eu comecei a trabalhar muito com desenvolvimento, com treinamento de pessoas. E dentro do contexto do meu trabalho, eu vejo pessoas chegarem completamente destruídas. Pessoas chegarem em depressão, pessoas que tinham 20 anos fazendo tratamento, pessoas... Inclusive, eu tenho uma aluna que saiu do manicômio. Ela assistiu um projeto que eu tenho de um dia inteiro e ela estava no manicômio, tinha tentado suicídio 2 vezes, por jogar no pré e tomar medicamento. E ela não se matou. Estava em recuperação do manicômio. E por conta disso, queridos, por fazer um trabalho de desenvolvimento e ver transformação de pessoas, eu entrei em um processo de distração. E aí a agenda começou a aumentar. E eu quero contar um negócio para vocês. A senhora continua orando? Pergunta aí, por favor. Continua aí. Agora pergunta outra parte. A senhora continua lendo a Bíblia? Pergunta, por favor. Também continuei lendo. Eu continuei orando e eu continuei lendo a palavra. Mas eu estava distraída. Mesmo orando e mesmo lendo a palavra. O meu coração já não era mais o mesmo coração. A fome e a sede não era mais a fome e a sede. Sabe por quê, queridos? Ninguém se perde da noite para o dia. Não. Ninguém se perde da noite para o dia. Ninguém se distrai da noite para o dia e vai caminhando em direções erradas. Não. Gradativamente. Queridos, as distrações, elas são sorrateiras. Distrações não são gigantes, pastor. Sabe por quê? Porque o gigante aproxima você de Deus, mas você fica com medo dele. Você fala, vou correr para Deus, eu sou doida. Maldição te aproxima de Deus, a maldição bate na tua
ela vai chegando. Como chegou na vida de Davi. A palavra de Deus diz, era tempo de guerra. Mas Davi estava no palácio, distraído. A queda de Davi custou muito caro, custou a destruição da sua família inteira. Quero te dizer nessa noite que as distrações podem te custar muito caro. As distrações podem custar o seu chamado. Custou o chamado de Sansão. Ele matou os filisteus, mas ele se distraiu com Dalila. E ele colocou a cabeça no colo errado. Meu Deus. As distrações podem matar sua família. Quantas pessoas estão distraídas com coisas boas e quando dão uma olhada para trás, elas subiram a montanha errada, que a família se perdeu no meio da jornada. As distrações podem matar a educação dos seus filhos. Quantas crianças estão dizendo, meu maior sonho era ser um celular. As distrações podem custar toda a sua eternidade. Ou com Deus assim. Meu Deus. O problema das distrações que ela é como as raposinhas. Ela vai comendo as raízes. E o dono da vinha, ele olha. E aparentemente está tudo funcionando. Só que a vinha vai morrendo gradativamente. Deus te trouxe aqui nessa noite para você gerar um nível de conscientização. O que está te distraindo? O que está te distraindo do lugar da presença? O que está te distraindo de um lugar, do lugar do banquete? O que está te distraindo do lugar do conselho de Deus? Quais são as coisas que estão te arrancando do lugar de escolher a melhor parte, a melhor escolha? E talvez o que esteja te distraindo não são coisas ruins. O meu trabalho é ruim ou bom? É um bom trabalho. Mas se eu não tivesse acordado, ele ia custar muito caro, como uma distração. Deus te trouxe aqui nessa noite para você recalcular a sua rota. Deus te trouxe aqui nessa noite para você reavaliar o que é mais importante. Deus te trouxe aqui nessa noite para que você possa rever, como em Apocalipse diz. Lembra de onde você caiu. Lembra de onde você se prostrou. Lembra de onde você se distraiu. Lembra o que tem te roubado de Deus. Eu não sei se nos outros celulares tem, mas no iPhone mostra quantas horas você passa. Eu não sei, eu não tenho essa informação se nos outros mostram. Mostra também. Eu quero desafiá-los para você dar uma olhada quando você chegar em casa. Quantas horas você tem passado? Nas redes sociais, no celular, e você diz, eu não tenho tempo para olhar. E é no lugar da oração, queridos. É no lugar da presença. É no lugar do banquete que Deus vai nos dar alimento. Que Deus vai sustentar as nossas vidas.
que Deus vai mudar a nossa história. Que Deus vai restaurar a nossa família. Que Deus vai restaurar suas finanças, a sua história de vida. Não é fora desse lugar, e é exatamente por isso que existe uma guerra para distrair você. É exatamente por isso. É exatamente por isso que Satanás investe tanto em distrair você. Você precisa se arrepender nessa noite de tantas distrações. Eu chamei minha família, eu disse assim, eu transformei meu trabalho em um Deus. E eu sou prática e rápida, não tem conversa fiada não. E eu também não tenho medo do que vão pensar de mim não. Ó, quando você sabe quem você é, você não está nem aí. E não tem medo também não, do que os outros vão pensar. E eu falei para meus filhos, para o meu esposo, vem cá todo mundo, eu transformei meu trabalho em um Deus e ele não é um Deus. E eu não sou escrava do meu trabalho. E eu tenho agenda o dia todo, eu vou desmarcar o tanto de entrega. Eu comecei a ligar para as pessoas, eu comecei a desmarcar coisas, eu comecei a devolver dinheiro, eu comecei a dizer eu comecei a dizer para mim a distração, tenha me por escutada. Aleluia! Porque eu vou voltar para o lugar de onde eu nunca deveria ter saído. Aleluia! E durante anos, queridos, eu critiquei quem saiu do lugar da presença. Eu não conseguia entender. Eu falava, como alguém sai do lugar da oração? Como alguém sai do lugar de não buscar a palavra? Como alguém sai desse lugar de busca? Satanás, gradativamente. Eu não tenho pressa, não. Eu estava orando, eu estava lendo a palavra, eu até fazia jejuns, mas o meu coração não era mais o mesmo coração. Eu dizia, Senhor, nós vamos ficar pouco tempo aqui hoje, porque eu fiz tanta agenda. Senhor, nós vamos ficar aqui nessa noite, porque hoje eu não posso, mas eu entendi que ainda tem lugar à mesa. Você é convidado para estar no lugar da mesa. Você é convidado para dizer sim para Jesus nessa noite. Você é convidado para dizer ao Senhor: dizer para Ele, Pai, eu tenho saudades do Senhor. Talvez seu coração tenha se esfriado tanto, distante do Pai, que a sensação que você tem é que talvez o Pai não te ame mais. Mas eu quero te dizer nessa noite, o amor do Abba Pai, Aleluia! é imutável. Ele não muda por conta das distrações. Eu quero te contar nessa noite e dizer que Ele não se afastou de você. Ele continua lá, esperando você voltar para o lugar da presença. Eu quero te contar uma experiência que eu estive no Mato Grosso. A gente foi para um congresso de igreja. E quando a gente estava lá, a gente aproveitou para passear. E lá tinha muitas cachoeiras. Muitas. Cachoeiras grandes, bonitas, lugares maravilhosos. E a gente foi para uma cidadezinha chamada Jaciara. E nesse dia a gente tirou para passear. E quando nós fomos, que foi se aproximando da cachoeira, a gente começou a ouvir um grande barulho. O barulho das muitas águas. E quando eu comecei a ouvir o barulho das muitas águas, o Espírito Santo começou a ministrar o meu coração.
ao Senhor a respeito de algumas questões daquele dia. E Deus começou a ministrar o meu coração. E Deus disse isso aí. Quando você estava lá na cidade, a cachoeira continuava aqui nesse lugar. Aleluia. E quando você estava lá na cidade, você ouvia o barulho da cidade, você ouvia o barulho das pessoas, você tinha muitas distrações. Mas quando você pegou a estrada certa, quando você pegou o caminho certo, e quando você se aproximou da cachoeira, você começou a ouvir a voz das muitas águas. Aleluia! As muitas águas nunca deixaram de bradar ao teu coração. Nunca. Nunca. Ele nunca deixou de falar, ele nunca deixou de te amar, ele nunca deixou de cuidar de você. Foi você que foi para longe dele. E por conta disso, você não estava até hoje conseguindo ouvir a voz do Senhor. Mas hoje, eu creio que os seus ouvidos se abrem nessa noite. Aleluia. E eu creio que Deus está te chamando nessa noite para um lugar de proximidade, para um lugar de intimidade, para um lugar de comunhão, para um lugar do banquete, para um lugar para ser aconselhado, conduzido, guiado, alimentado na mesa do rei. Você é filho, filha, e Deus está te chamando nessa noite. Enquanto eu estava em casa, eu falei: Senhor, me dá um ato profético para fazer nessa noite. Era para me ter ligado para o pastor para perguntar se podia. Mas eu falei: o pastor empolgado deve poder. E nessa noite, eu gostaria que você ficasse de pé. Eu quero que você fique de pé. E que você, só você e Deus. Não se preocupe com o que as pessoas vão pensar, falar, olhar. Viva o seu momento, não se distraia. Não permita que as distrações te levem para longe do plano, do projeto, do propósito de Deus. Rubem tinha sido chamado para ser o primogênito. A promessa pertencia a Rubem, mas ele se distraiu com a mulher do pai. Aleluia! Esaú era o dono da
que está te levando para longe dele, o que está te levando para longe na mesa do banquete. Talvez sejam coisas boas, talvez sejam coisas que o próprio Deus te deu. Mas você transformou isso numa distração. E eu quero que você coloque a mão no seu coração nessa noite. Coloque a mão no seu coração nessa noite. E eu quero que cada uma das distrações que você lembrou, que você arranque e você diga para Deus: hoje eu me arrependo. E eu quero que você dê nome para essa distração. Eu me arrependo de ter me distraído com isso, com isso, com isso. E eu quero que você arranque do seu coração. Respira fundo e diga. Comece a dizer: Deus, eu me arrependo. Eu me arrependo de todas as vezes que eu me distraí, que eu deixei que o meu coração fosse para longe do Senhor. Eu me arrependo de ter me distanciado da mesa do banquete. Eu me arrependo, Senhor, essa noite. E eu arranco do meu coração. Eu quero que você tire do seu coração as distrações. Tira do seu coração essas distrações como um ato profético de Deus para a tua vida. E que você diga para Ele hoje: meu Pai, repete comigo, meu Pai, hoje eu me arrependo de todas as distrações, de tudo que me levou para longe de Ti. Eu digo sim pro Teu convite. Eu digo sim pros Teus conselhos. Eu digo sim pra mesa do banquete. Eu digo sim pro alimento que enche a minha vida de paz e de alegria. Eu digo sim para a presença do Teu Espírito Santo. E eu quero que você comece a orar ao Senhor nessa noite. Comece a orar ao Senhor nessa noite. E eu queria pedir aos irmãos aquele louvor, eu não sei, daquele pastor Lucas, que fala do santo lugar. Tem como? Dá certo? E eu quero que você ore ao Senhor, porque Ele está te esperando nesse lugar. Ele está te esperando nesse lugar. Ore ao Senhor nessa noite. Não se distraia. Não se distraia. Espírito Santo, faz uma obra de vida nos nossos corações essa noite. Nos leva para o lugar da presença. Nos leva para o lugar do banquete. Oh, Espírito Santo, enche-nos com a tua presença. Oh, Deus, arranca as distrações do nosso coração, Senhor. Arranca as distrações do nosso coração. Cante pra eles. Onde você me chamar de pai. Oh, chorou, chorou, parado, Eu esperei com
estar naquele lugar onde você está.